pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Hoje eu queria propor aqui para vocês uma analogia e a gente fazer aqui uma analogia entre o processo de alfabetização e o processo de aquisição de habilidades motoras. Então vamos lá. No primeiro momento, existem aqueles símbolos representados pelas letras, pelo nosso código alfabético, e a criança não acessa, ela não tem a menor ideia de que aqueles símbolos, na verdade, representam desenhos da própria fala dela. Vamos comparar esse momento com um momento onde existe um corpo que é capaz de produzir movimentos, mas que naquele momento da vida a criança ainda não consegue controlar esses movimentos, que é esse momento da fase motora reflexiva. Então são aquelas habilidades motoras nas quais ela própria não controla, o corpo dela reage a estímulos. Bom, à medida que esse sistema nervoso vai se desenvolvendo e a criança passa então a ser capaz de controlar os próprios movimentos, a gente vai considerar esse momento aí, que é a fase motora rudimentar, ao momento que no processo de alfabetização a criança começa a entender que aquelas letras, que aqueles desenhos que ela vê, fazem algum sentido. Na verdade, ela começa a acessar esse código alfabético e entender que aquilo representa o som daquela fala que ela produz. Esse momento, gente, se a gente for pensar em motricidade, a gente está falando da fase motora rudimentar. Então são aqueles movimentos, são aquelas habilidades motoras que todas as crianças, numa situação de desenvolvimento típico, vão ser capazes de realizar. A gente está falando em controle da cabeça, em controle do tronco, em permanecer sentado, em conseguir ficar ereto, em enrolar, engatinhar, caminhar, alcançar, agarrar e soltar. Então qualquer criança numa situação de desenvolvimento típico vai ser capaz de realizar isso. Bom, daí a gente volta lá para a nossa analogia no processo de alfabetização e vamos pensar no momento que a criança é capaz de produzir palavras. Então ela vai combinando aquelas letras que ela passou a conhecer e vai então entendendo que daquilo é possível construir palavras. Vamos voltar aqui para a nossa motricidade. O que acontece nesse momento? Agora, não é qualquer criança que vai ser capaz de realizar isso. Do ponto de vista da motricidade, ela precisa ter oportunidades para se exercitar. E a gente está falando desse momento da fase motora fundamental. Aí a gente está falando de habilidades motoras que ela precisa aprender, que ela precisa ter oportunidade para praticar. Gente, essa fase, o professor de educação física, ele é fundamental, porque é ele que organiza o ambiente, que faz toda essa mediação para que a criança de fato consiga aprender aquelas habilidades motoras. A gente está falando aqui de correr, de galopar, de saltitar, de saltar horizontal, de pular vertical, de lançar, de arremessar, de receber, rebater, rebater com implemento, volear. A gente está falando também de todas aquelas habilidades que demandam equilíbrio. Então, equilibrar-se com uma redução da base de apoio, equilibrar-se em situações de perturbação, equilibrar-se de forma invertida, os apoios invertidos, os equilíbrios axiais. Tudo isso diz respeito à construção de repertório motor e à fase motora fundamental. Vamos voltar lá para o nosso processo de alfabetização. O que a criança agora, depois que ela aprendeu a escrever palavras, né, a interpretar essas palavras, ela agora consegue construir frases. E lá na motricidade, a mesma coisa. Vamos juntar agora todas essas habilidades motoras e coordená-las para construir frases motoras. Se a gente for pensar em crianças pequenininhas, vamos propor, por exemplo, uma atividade de salto em distância. O que vocês vão observar? A criança corre, aí ela freia, ela para e depois ela salta. A criança na segunda infância, ela é totalmente capaz de fazer essa combinação. Então ela corre, ela aproveita essa corrida para se impulsionar no salto, para se projetar para frente. Isso é uma frase motora. Posteriormente, lá na nossa motricidade, o que acontece? Essa criança agora, ela começa a especializar. Esse pré-adolescente, adolescente, ele começa a especializar essas combinações aí, essas frases motoras, e ele passa então a aplicar essas frases motoras em situações de modalidades esportivas, em situações recreativas.
O que a nossa criança lá na alfabetização faz? Ela consegue agora ter autonomia para produzir textos autorais. Então percebe, o processo ele é muito parecido. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque nenhuma criança escreve um texto autoral antes de acessar um código alfabético, antes de ser capaz de escrever palavras e antes de ser capaz de produzir frases. Gente, isso faz todo sentido se a gente for pensar em desenvolvimento motor. Não tem como a gente especializar precocemente. Isso tudo é um trabalho. A criança primeiro ela vai construir um repertório de palavras para depois ser capaz de construir um texto autoral. Da mesma forma, a nossa criança, quando a gente está falando de desenvolvimento motor, ela precisa ser capaz de construir o seu próprio repertório motor, porque ela precisa ter uma biblioteca motora para tirar livros dessa biblioteca para conseguir produzir um movimento, criar um novo movimento, porque aí nesse momento é o momento de especializar. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, vão enviando para cá sugestões, ideias, dúvidas que vocês tenham e que vocês acham que vale a pena a gente ocupar esse espaço para tratar desses temas, combinado? Até o próximo vídeo então!